noite. Está no ar mais uma edição do Resumo Brasil. Você vai acompanhar comigo, Priscila Mendes, e com a intérprete de Libras, Neide Lins, as notícias desta semana aqui no país e no mundo. Brasil realiza o primeiro leilão da internet 5G. Até junho do ano que vem, o sinal deve chegar a todas as capitais. Em nosso giro pelo mundo, crianças de 5 a 11 anos recebem a vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Vamos ver ainda como foi a participação do Brasil na reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Quer se manter bem informado? Então, continue com a gente! O Brasil realizou nesta semana o primeiro leilão da internet 5G. De acordo com o Ministério das Comunicações, até junho do ano que vem, o sinal 5G deve chegar a todas as capitais brasileiras e facilitar a vida de pessoas que hoje estão à margem do mundo digital. Vamos conferir na reportagem de Luana Karen. O primeiro lote do leilão do 5G foi vencido pela Winit 2, que se tornou uma nova operadora de telefonia móvel no país. A empresa vai operar a faixa de 700 MHz, levando internet a rodovias federais e localidades que ainda não têm cobertura 4G. Já as empresas Claro, Vivo e TIM arremataram os lotes da faixa de 3,5 GHz, considerada a principal do leilão. A internet 5G deve estar disponível em todas as capitais até julho do ano que vem. A gente vai ter o primeiro 5G da América Latina aqui e vamos mostrar para o mundo que o Brasil agora está na economia digital, que o Brasil agora está cuidando da transformação digital. A internet 5G vai oferecer bem mais que conexão veloz. A internet das coisas, como é chamada a rede que conecta dispositivos como relógios inteligentes e assistentes de voz, poderá chegar a um número maior de equipamentos. Será também o início das cidades inteligentes, interligando, por exemplo, sistemas de iluminação pública, dispositivos de monitoramento e sensores de presença. No campo, a internet 5G deve transformar o agronegócio, elevando o PIB do setor em pelo menos 10%. O leilão do 5G atraiu 15 interessados e representa investimentos de quase 170 bilhões de reais no setor de telecomunicações nos próximos 20 anos. São quase 10 mil localidades pequenas que não têm internet, que vão ter internet. É informação que chega na ponta da linha. Essas pessoas se integrando com o Brasil e com o mundo. As empresas deverão cumprir uma série de compromissos, expandir a estrutura de fibra ótica, instalar internet em 31 mil quilômetros de rodovias e conectar os povos da maior floresta tropical do mundo por meio da instalação de cabos que irão passar pelos rios da região amazônica. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada da última quinta-feira o texto base da PEC dos precatórios. A proposta de emenda à Constituição modifica o orçamento da União e limita o valor a ser pago pelo governo federal em precatórios. Veja como ficou. Para garantir quórum na sessão, foi preciso permitir a votação à distância dos deputados que estavam em missão oficial. Com isso, o texto base passou em primeiro turno com 312 votos favoráveis, apenas 4 a mais que o mínimo exigido para aprovação de uma PEC. O próximo passo é analisar os destaques que sugerem mudanças pontuais, o que deve acontecer na próxima terça-feira. O texto aprovado limita o pagamento anual de precatórios até 2036. Para o próximo ano, esse limite será encontrado com a aplicação da inflação acumulada ao valor pago em 2016, que deve resultar em 40 bilhões de reais, 55% a menos que o previsto, de acordo com as regras atuais.
Os precatórios são dívidas da União com empresas e pessoas que ganharam ações definitivas na Justiça. Sobre a flexibilização do pagamento de precatórios do Fundef, o antigo Fundo de Financiamento Educacional, foi aberta uma exceção. Os pagamentos serão feitos em 3 anos, 40% no primeiro ano e o restante nos 2 anos seguintes. Além disso, a PEC aprovada muda a forma de cálculo do teto de gastos do governo. Com essas alterações, a proposta libera 91,6 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. 50 bilhões vão viabilizar os pagamentos do Auxílio Brasil, o novo programa social do governo. Outros 15 bilhões deverão ser destinados à vacinação contra a Covid e o restante para despesas obrigatórias e outros fins. Depois de finalizar a análise dos destaques, a PEC dos precatórios ainda precisará ser votada mais uma vez pelos deputados e, se aprovada, seguirá para mais 2 votações no plenário do Senado. Também na Câmara dos Deputados está pronto para ser votado o projeto que atrela o reajuste dos aluguéis ao IPCA, índice que mede a inflação do país. O mais usado atualmente é o IGPM. O Índice Geral de Preços e Mercado, IGPM, é mais utilizado no reajuste dos aluguéis, mas ele tem acumulado altas maiores que o IPCA. De setembro do ano passado para este ano, o IGPM acumulou alta de quase 25%, já o IPCA de 10,25%. Segundo os autores do projeto, o objetivo é aliviar o impacto da inflação para quem paga aluguel. O IPCA seria mais adequado porque é baseado nos preços do varejo, mais próximo do consumo das famílias. Já o IGPM considera uma variedade maior e mais ampla de itens, como construção civil e commodities como soja e minério de ferro. Atualmente, embora o IGPM seja mais utilizado, a lei diz que os aluguéis devem ser reajustados por índice definido entre as partes. Mudanças nessas regras não são bem vistas por especialistas e administradores de imóveis. A gente não pode nunca deixar de citar que, em alguns momentos, o IPCA chegou a ser mais alto que o IGPM, né? Já pré-fixar isso na legislação, a gente perde a cintura, né? Perdemos aí a flexibilidade das negociações, das autocomposições, que sempre foram muito salutares na relação entre locador e locatário. Parece mais justo para o consumidor observar o IPCA, mas a gente não tem uma relação direta em um desses 2 índices com a variação do aluguel propriamente dito. Por isso que o índice mais justo é aquele ajustado livremente entre as partes, porque eles vão levar em consideração, inclusive, as peculiaridades do mercado imobiliário da localidade do imóvel. O Eduardo já teve aluguel reajustado pelo IGPM. Hoje, prefere negociar. De alguns anos para cá, a gente tem conseguido negociar com o dono do imóvel para que seja feito um ajuste entre as partes. Outro assunto que movimentou a semana foi a reunião do G20 em Roma, na Itália. Líderes mundiais discutiram temas como economia, saúde e meio ambiente. Vamos ver na reportagem do enviado especial da TV Brasil a Roma, Carlos Molinari. Na abertura, clima descontraído e a foto oficial com os líderes lado a lado. Depois as plenárias, onde cada país deu sua contribuição sobre economia e saúde globais, mudanças climáticas e meio ambiente e também desenvolvimento sustentável. Tínhamos 2 problemas, o vírus e desemprego. Nós investimos muito na questão do emprego com o Pronamp, no auxílio emergencial, atendendo aí 68 milhões de pessoas. A partir do momento em que o mundo foi ficando cada vez mais globalizado, os países também sentiram a necessidade de se unir em grupos de acordo com seus interesses. No final da Primeira Guerra Mundial, surgiu a Liga das Nações e ao longo do século XX, diversas uniões com várias siglas foram sendo formadas. OTAN, OPEP, OCDE, Mercosul, NAFTA, União Europeia, G7 e em 1999 o G20,
O relatório final da reunião do G20, apresentado pelo primeiro-ministro italiano Mario Draghi, foi fruto do consenso possível entre as partes. O documento pede compromisso com o meio ambiente, que 70% da população mundial seja imunizada contra a Covid-19 até o fim de 2022 e o estabelecimento de uma alíquota mínima de 15% sobre o faturamento dos grandes grupos empresariais a ser implementada até 2023. A italiana Martina Rogato, que faz parte do W20, grupo de mulheres que se reuniu no mês de agosto na Itália, explica que a decisão final dos líderes é embasada pelos relatórios de diversas cúpulas e reuniões ministeriais realizadas no país ao longo do ano. Mas um ano de trabalho juntos, de negociação, porque, por exemplo, o W20 concorda cada palavra da nossa recomendação. Então, tem muita negociação para fazer, para concordar as ideias dos diferentes países. O Brasil aderiu ao compromisso global para a redução das emissões de gás metano, produzido por animais e também em atividades humanas. A adesão ocorreu durante a COP26, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O crescimento verde, com a preservação da natureza e a redução dos gases que provocam o efeito estufa, por exemplo, dependem de pesquisa. No Brasil, alguns projetos vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. É o caso das baterias para mover veículos elétricos. A gente tem trabalhado com baterias de nióbio, né? A gente está no primeiro estágio, que eu chamo, a gente está bem adiantado com relação ao planeta. A ciência tem que trazer esse conhecimento, mas a ciência focada num crescimento verde. Enquanto os carros elétricos não dominam as ruas, o governo brasileiro tem programas para reduzir a emissão de gás carbônico em veículos que dependem dos derivados de petróleo. Com o RenovaBio, por exemplo, a ideia é aumentar a participação dos combustíveis verdes, como os derivados da cana-de-açúcar. Até 2030, o Brasil deve sair dos atuais 48%, que já é um número impressionante, para 50% de energias limpas. Durante a Conferência do Clima, o Brasil se juntou a mais de 100 países e aderiu ao compromisso global do metano, que pretende reduzir em 30% as emissões do gás até 2030. O metano é produzido no aparelho digestivo do gado, por exemplo, mas também é liberado em atividades humanas, como nos resíduos de aterros e na produção de óleo e gás. E vamos a outras notícias internacionais. Os Estados Unidos começaram a aplicar a vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Este e outros destaques em nosso giro pelo mundo. Os centros de vacinação dos Estados Unidos já ficaram assim na quarta-feira, primeiro dia de imunização. 28 milhões de crianças norte-americanas de 5 a 11 anos podem se vacinar contra a Covid-19. A aplicação das vacinas começou um dia depois que o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país recomendou o imunizante da Pfizer para essa faixa etária. Elas recebem 2 doses em um intervalo de 21 dias. Cada dose corresponde a 1/3 da administrada em adultos. Desde o início da pandemia, quase 2 milhões de crianças americanas com menos de 12 anos foram diagnosticadas com a doença. A vacina da Pfizer tem 90,7% de eficácia na prevenção de infecções em crianças. O Reino Unido é o primeiro país do mundo a aprovar uma pílula contra a Covid-19. O Molnupiravir, fabricado pela farmacêutica Merck, foi autorizado esta semana pela Agência Reguladora de Medicamentos. Ele é o primeiro remédio de uso oral que combate o coronavírus. A Merck indica o uso do Molnupiravir no estágio inicial, assim que o paciente apresenta o teste positivo de Covid-19 e dentro de 5 dias do início dos sintomas. A pílula pode reduzir pela metade as chances de morte ou hospitalização para quem tem maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Conselheiros da Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos vão se reunir neste mês para discutir se o Molnupiravir deve ser autorizado no país.
A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da vacina indiana Covaxin, produzida pela Bharat Biotech. O grupo consultivo de especialistas da OMS recomenda o imunizante para maiores de 18 anos em 2 doses, com um intervalo de 4 semanas. Ele não é recomendado para grávidas. Segundo a organização, a Covaxin tem 78% de eficácia contra casos leves e graves de Covid-19, 14 ou mais dias após a segunda dose. Além disso, o imunizante é adequado para países de renda baixa, já que é de fácil armazenamento. O imunizante não é usado no Brasil. Daqui a pouco, logo após um rápido intervalo, você vai ver quais são as regras para remarcação de viagens. Não saia daí, voltamos já. Com a retomada do turismo, aumentaram as reclamações contra as empresas do setor. Os maiores problemas acontecem na hora de remarcar hospedagens e passagens. Essa administradora de empresas comprou um pacote para a família em março do ano passado. A pandemia atrapalhou os planos de curtir uma praia em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Um ano depois, a dor de cabeça. A empresa de viagens está dificultando a remarcação das férias. A gente ficou tentando ligar, tentando mandar e-mail, estamos nessa situação até hoje. As reclamações de consumidores relacionadas a viagens e turismo tiveram aumento de mais de 400% em 2020, segundo dados do consumidor.gov.br. E elas dispararam este ano, segundo a Senacom. De olho em quem não vem cumprindo as regras para o setor de viagens, a Secretaria Nacional do Consumidor passou a exigir que as agências e empresas aéreas informem todas as negociações em andamento e as que já foram resolvidas. Processos e averiguações preliminares foram instaurados desde abril de 2020, tendo em vista que há alguns indícios que as condutas das empresas têm infringido alguns ditames do Código de Defesa do Consumidor e regras estabelecidas pelas leis. O consumidor que desiste do voo, ele pode sim solicitar e transformar esse valor em crédito junto à companhia aérea. Então, nesse caso, não pode ser cobrado multa do consumidor e o pagamento desse crédito deve ser no valor integral da passagem. Tudo vai dar certo e a gente vai fazer essa viagem tão linda para Porto de Galinhas. Nesta semana foram divulgados os locais de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja agora como saber onde você vai fazer a prova e o que não pode ficar para trás. Mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para fazer as provas impressas e quase 69 mil para o modelo digital do Enem. Para o exame impresso, os jovens com 17 anos são a maioria dos inscritos. Já no digital, pessoas de 21 a 30 anos. Nas duas modalidades, as mulheres se inscreveram mais que os homens. E o Enem impresso e digital será realizado na mesma data, dias 21 e 28 de novembro. Para saber o local da realização da prova, acesse o site enem.inep.gov.br. É só clicar no cartão de confirmação e fornecer os dados do candidato. Nos dias do exame, a recomendação é chegar com antecedência e nada de esquecer os documentos pessoais. Levar a caneta esferográfica preta de material transparente e manter a proteção contra a Covid, usando máscaras e higienizando as mãos. Os gabaritos serão divulgados até o 3º dia útil após as últimas provas, ou seja, depois do dia 28 de novembro, no site portal.inep.gov.br. Reciclar, reusar, compartilhar. Esses são alguns dos preceitos básicos da chamada economia colaborativa ou circular. Um modelo de negócio bom para o meio ambiente e que pode ajudar a diminuir a crise econômica.
A ideia é otimizar ao máximo o uso de recursos naturais, como a água, criando produtos mais duráveis e de melhor qualidade para reduzir o consumo. No Brasil, segundo pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria, mais de 3/4 das indústrias adotam alguma prática de economia circular. Entre as motivações foram apontadas uma maior eficiência operacional, uma oportunidade de novos negócios, a redução de custos e a fidelização dos clientes. Nos dias de hoje, o que vale na economia é a criatividade. E por que não fazer isso circular? É o caso do empresário Victor, que trabalha dentro de casa. As clientes assinam, a gente é uma plataforma por assinatura, então todos os meses elas pagam um valor e recebem na casa delas uma quantidade de roupas, a depender do plano que elas escolhem. Elas vão usar essas peças durante um mês e depois vão devolver para receberem novas. A Isabel, sócia do Victor, acha importante um termo similar, o da economia compartilhada, que foca no reuso do que já existe. O meio ambiente agradece. Eu já uso esse tipo de roupa, tanto meus desapegos quanto os desapegos que eu compro também, peças, reutilizo também peças. Por exemplo, essa blusa aqui que eu tô, ela era um vestido e eu transformei ela em um top. Então, assim, eu sempre tive muito ligada com isso, sabe? Então, acho que é o caminho. A gente fala agora sobre educação financeira. A partir de que idade os pais já podem ensinar os filhos a fazer o bom uso do dinheiro? Será que o famoso cofrinho ainda é uma boa estratégia? Quem explica é a repórter Manuela Castro. Muitos brasileiros estão acostumados a viver com a corda no pescoço quando o assunto é finanças, mas eles não querem que a situação se repita com os filhos. De acordo com a pesquisa Finanças Infantis, 85% dos pais ensinam a importância de se ter uma vida financeira saudável aos filhos. Isso é um dado muito interessante, muito legal, porque hoje em dia dinheiro é um dos tabus dentro da família. É o que a Lívia espera para o filho de 5 anos, que já está aprendendo sobre o assunto e ajudando a própria mãe. Quando o filho ele tem educação financeira, ele contamina os pais. Então, assim, eles acabam corrigindo você, ele acaba lembrando você dos princípios de algumas coisas, entendeu? Que você ensinou e depois você esqueceu. Então, assim, é uma educação financeira, é uma transformação na vida. Um dos caminhos para ensinar aos filhos a lidar com o dinheiro pode ser a famosa mesada, que ainda gera questionamentos, de acordo com a pesquisa. Pais e mães se dividem entre os que dão mesada, 51% deles, e os que não dão, 49%. Para os que dão, a principal justificativa é ensinar aos filhos a lidar com o próprio dinheiro e ter autonomia. Os que não dão apresentam como principal motivo ensinar aos filhos a trabalhar para conseguir o próprio dinheiro ou consideram as crianças ainda muito novas. Você vai começar a trabalhar com a criança o porquê que ela quer, né? Se aquilo é uma prioridade, se aquilo é uma necessidade e como a gente pode se planejar para conquistar estes sonhos. Tudo isso é educação financeira e não necessita nenhuma ferramenta propriamente dita como um cofre ou uma mesada, né? Mas é um trabalho de emoção, de comportamento. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, completou 6 anos. A tragédia deixou 19 mortos, dezenas de famílias desabrigadas, além de poluir o Rio Doce, atingindo mais de 300 mil pessoas em 40 municípios. Muitas das famílias prejudicadas continuam sem resposta. Veja na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. Sofrimento para os milhares de atingidos que ainda não têm respostas básicas de quando serão indenizados, se terão suas casas construídas ou se podem ou não usar as águas do Rio Doce, de onde muitos tiravam seu sustento. Mas o que afinal está por trás de tanta demora? Foram vários erros ao longo desses anos que resultaram em impunidade e divergências. O que a repactuação propõe é uma revisão de todo o processo.
Por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, o Conselho Nacional de Justiça conduz o processo. Dessa vez são 17 pontos de discussão. Será definido quanto a Samarco vai pagar, quem vai gerir e aplicar os recursos e de que forma serão conduzidas as reparações. A Fundação Renova, uma entidade criada em 2016, gerida pela Samarco, é quem conduz a reparação. Essa é uma das principais críticas. O Ministério Público Estadual pediu a extinção da fundação, mas ainda não há decisão sobre o assunto. Também não há consenso se na repactuação a Renova será extinta. Na avaliação do promotor, há grandes chances de que um novo acordo seja fechado, justamente pelo fracasso da reparação até agora. A gente está no momento de negociação de ponto a ponto. Vários pontos já foram discutidos nas mesas presenciais de negociação, que têm sido em Brasília, Belo Horizonte e em Vitória. E ainda temos temas a trabalhar, mas esses temas já vêm sendo tratados como ideias de tudo ser renovado, tudo a gente ter uma definição do ponto que está, do que deve ser feito pelas empresas, do que deve ser feito pelo poder público, e é nesse momento que a gente está da negociação. 11 milhões de brasileiros vivem nas favelas em todo o Brasil. Locais de potência social, cultural e econômica. O dia 4 de novembro foi comemorado o Dia da Favela e nossa equipe preparou uma reportagem especial. Favela é sinônimo de resistência, luta e cultura. No morro surgiram diversas manifestações artísticas, como grafite, rap, funk e passinho. O cotidiano desses moradores é retratado nas letras da rapper Nega Giza. Meu crime foi falar pela minha gente favelada, não quero ser julgada sem ter advogada. A gente continua pedindo para que a favela receba um olhar de respeito, de dignidade. Através de ações como essa que a gente está fazendo no Brasil inteiro, a intenção é que a gente consiga trazer um novo olhar das pessoas que são de fora. O Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro, é considerado por historiadores a primeira favela do Brasil. A ocupação do espaço começou em 1897, por moradores despejados de um cortiço e por soldados do Exército Brasileiro que lutaram na Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Uma cidade que tinha acabado de abolir a escravidão e que estava demolindo os cortiços na região central. Todo esse contexto favorece com que as pessoas subam o antigo Morro do Livramento, esperando uma providência do governo federal que iria cobrir um soldo para que eles pudessem edificar suas residências. Infelizmente, essa providência não chegou. A política de remoção intensificou o processo de ocupação dessas favelas e o processo de favelização se expandiu para a cidade e para o Brasil como um todo. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. Fique com imagens do pianista Nelson Freire, considerado um dos mais talentosos do mundo todo. Ele morreu nesta semana por causa de uma contusão cerebral provocada por uma queda em casa. Nelson Freire tinha 77 anos. Tchau e até semana que vem.